A paz do Senhor, crianças! Tia está tão feliz em estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2021. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo, Lica. Feliz ano novo, Lico. Tia estava com tanta saudade de vocês, mas estamos aqui para mais um ano aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Antes de louvarmos, vamos fechar os nossos olhinhos para agradecer a Deus e pedir a Deus que Deus nos conceda um ano abençoado em sua presença. Vamos fechar os olhinhos? Papai do céu, te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, mais uma semana, ó Deus, para te adorar, para te agradecer e para aprender mais sobre a tua palavra, ó Deus. Esteja conosco durante todo esse trimestre, durante todo o ano de 2021, ó Pai. Desde já te agradecemos por tudo, ó Deus, por tudo. Amém. Vamos louvar? Eu quero ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir. É dia de aprender, minha revista vou abrir. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Vou levar os meus amigos, quero todo mundo comigo. É tão bom saber de Cristo, eu sou tão feliz por isso. De Jesus quero saber, Ele é meu Salvador. Com Jesus quero crescer, é pra EBD que eu vou. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. EBD quer dizer Escola Dominical. EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Estou indo para a casa do Senhor. Vamos lá! EBD. Estou indo para a escola aprender. Vem comigo! Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. Paz do Senhor para todas as crianças. Feliz 2021. Vamos esse ano estudar mais e mais a palavra de Deus até a volta do Senhor Jesus. Você já adquiriu a sua nova revista da Escola Dominical dos Juniores? Servindo a Deus com alegria é o tema do nosso novo trimestre. E vamos começar estudando a lição 1. Você sabe qual é a lição 1? Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Você tem prazer em aprender, em ler, em ouvir e em praticar a lei do Senhor? Este é o segredo da felicidade. E como é que você pode servir ao Senhor?
falando a palavra de Deus e anunciando a volta de Jesus. Você pode servir ao Senhor cantando na igreja, orando, levando outras pessoas à casa do Senhor, para que elas também possam servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. E principalmente, portando a palavra de Deus. É um prazer. Você precisa sentir esse prazer em estudar, em ouvir e principalmente em colocar em prática a palavra do Senhor. Olha só o que é que diz aqui no Salmo. Salmo 1 e o versículo 2. É o nosso verso para memorizar. Diz assim, o prazer dele está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. Aonde está o seu prazer? Será que é naquela torta de chocolate, naquele brinquedo novo? Todas essas coisas são muito boas, né? Quando a gente põe uma roupa nova, uma gravata nova. Mas se você quer realmente descobrir o segredo da felicidade, está na palavra de Deus. Olha o que é que diz o nosso versículo. O prazer deles está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia Sagrada. É aquilo que nós estudamos todo o domingo e você não pode perder. E nesta lei, na palavra de Deus, eles meditam dia e noite. Então, você não vai só meditar na palavra de Deus só no domingo pela manhã. Você deve meditar na palavra do Senhor todos os dias. E não é só uma vez por dia, é pelo menos 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite. Vamos ler comigo então, todo mundo junto. O prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. Salmo 1 e o versículo 2. Hoje, na história de hoje, nós vamos aprender sobre uma família que o seu prazer era meditar na palavra do Senhor. Eu vou falar para você sobre um sacerdote. O nome dele era Zacarias. E o nome da sua esposa, Isabel. Era uma família obediente a Deus. Todos que estavam perto deles, na vizinhança, até na igreja, eles viam um testemunho autêntico que eles eram verdadeiros servos de Deus. Porém, uma coisa muito difícil estava acontecendo com eles. Eles estavam passando por uma situação que só Deus poderia resolver. Sua esposa, Isabel, era estéril. Você sabe o que é estéril? É aquela mulher que não pode ter filho. Apesar dos dois serem muito obedientes a Deus, amarem ao Senhor e ter prazer na palavra de Deus, eles não receberam o que tanto almejava. Imagina só uma casa onde nunca se ouviu o choro de um neném. Seria triste, não? A casa estaria bem vazia. Mas será que isso impedia Zacarias e Isabel de servir ao Senhor, de cantar ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor, de ir à igreja? Não. Porque qualquer situação difícil que você esteja enfrentando, Zacarias e Isabel também enfrentavam. Porque muitos apontavam também para eles. Naquela época, a mulher era desprezada se ela não conseguisse ter filhos. Era como se a bênção de Deus não estivesse sobre ela. Mas eles seguiram o caminho da oração. Eles oraram e pediram a Deus um filho. E você, está passando alguma situação difícil em casa? Pai não está desempregado, mãe está doente, o seu irmão saiu de casa, o que é que você deve fazer? Deve orar. Olha só o que é que diz a palavra de Deus aqui em Mateus, capítulo 7, o versículo 7. Peçam e vocês receberão. Veja que bênção. A palavra do Senhor está dizendo
que se você quer receber alguma coisa de Deus, você deve pedir. Antes de dormir, ao se acordar, dobre seu joelho, feche os seus olhos. E é só pedir, porque se você pedir, você vai receber. O tempo estava passando, e nada parecia acontecer. Zacarias, já estava um sacerdote bem velhinho, mas continuava trabalhando na obra do Senhor. Isabel já era avançada em idade, mas a palavra de Deus nos diz que um dia, quando Zacarias entrou no templo para fazer o sacrifício, a função dele, naquele dia, era queimar o incenso sobre o altar. E quando ele entrou no lugar santíssimo, porque o templo era dividido em duas partes, né? Tinha o pátio exterior, mas dentro do templo tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Ele entrou no lugar santo, e ali, quando ele estava oferecendo aquele incenso ao Senhor, o incenso simboliza a oração dos santos. E todo o povo estava do lado de fora do templo. E Zacarias teve uma visão. Que visão foi essa? O anjo do Senhor apareceu para Zacarias. E sabe o que foi que o anjo disse para ele? Porque ele ficou com medo. O anjo disse: não tenha medo. A tua oração, Zacarias, foi ouvida. E Deus vai responder. Mas Zacarias ficou, que oração? O anjo disse para ele que ele iria ganhar um lindo bebê. Ele disse: como pode ser isso? Eu já sou tão velho, minha mulher já está avançada em idade. O anjo olhou para ele, tá vendo? Zacarias não estava nem acreditando na oração dele. O anjo olhou para ele e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então você vai ficar mudo, sem poder falar, até que a promessa de Deus seja cumprida. E aí, tome a Zacarias demorar. Ele estava queimando incenso e o povo orando do lado de fora e ele orando do lado de dentro. Você talvez tenha orado hoje pedindo ao Senhor uma bênção, mas levantou da oração, mas é tão difícil. Mas sabe o que é que o anjo também falou? Está escrito lá em Lucas 1:13, para Deus nada é impossível. Então você tem que orar crendo como quem já recebeu a bênção, e não se levantar da oração achando que para Deus não há motivo para você duvidar. Você deve se levantar da oração crendo que Deus vai responder a sua oração. E foi isso que aconteceu. Como o anjo falou, Zacarias saiu mudo. E aí, todo o povo ficou imaginando o que poderia acontecer. O tempo passou. Zacarias e Isabel foram para casa, saíram do templo. E aí a palavra de Deus nos diz, olha só, que a esposa de Zacarias engravidou, ficou com um bebê. E Isabel tinha uma prima. Sabe quem era a prima de Isabel? Maria. Maria, mãe de Jesus, exatamente. O anjo Gabriel, que apareceu a Zacarias, também apareceu a Maria 5 meses depois, e disse que ela seria a mãe do Salvador. Quem é o Salvador no mundo? Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Está escrito na sua palavra, o próprio Jesus falando em Mateus capítulo 20 e o versículo 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Como o anjo tinha dito, Jesus seria o Salvador do mundo. Imagina quando Maria chegou na casa de Isabel. Quando Isabel ouviu, essa voz é de Maria. O seu filhinho que estava na barriga de Isabel deu um pulo de alegria. Olha só. E aí ela contou para Maria, chamou Maria de bem-aventurada.
Mas quem era esse menino? Qual seria a função deste menino? O tempo se passou, completando 9 meses. Isabel, conforme o Senhor prometeu, Isabel ganhou o bebê. E aí, todo mundo, né, depois de 8 dias de nascido, tinha que registrar um menino, tinha que ser circuncidado, uma operaçãozinha que fazia com todos os meninos. E aí perguntaram, qual é o nome do menino? Aí Isabel disse, vai ser João. Mas ninguém na tua família tem um nome de João, Isabel? Por que não bota o nome do pai? Zacarias. Vamos perguntar ao pai. Aí o pai estava sem poder falar. Aí deram uma taubinha a Zacarias. Zacarias escreveu, o seu nome será João. E na hora, Zacarias começou a falar e começou a louvar e servir a Deus como ele gostava de fazer, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E aí todo mundo perguntava, quem há de ser este menino? Este menino, de acordo com a profecia, ele viria antes do Messias. E realmente, João Batista nasceu 6 meses antes. E ele foi preparar os corações para que recebessem o Filho de Deus, o Messias prometido. E o interessante é que quando ele tinha 30 anos, olha como ele se vestia. Ele se vestia, a roupa dele era de pele de camelo. E ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. E ali ele saiu por toda a terra da Judeia, pregando o arrependimento dos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Deus não gosta. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e ficaram longe de Deus. Então era esse a missão de João Batista. Ele precisava abrir os caminhos, pregar o evangelho, falar para o povo que eles precisavam se converter dos seus pecados. Ele estava agora desse jeito, preparando os corações para que o povo pudesse receber o Salvador do mundo. E quem é o Salvador do mundo? Jesus. Muito bem. E a palavra de Deus nos diz que João Batista, ele pregava para todas as pessoas, para os soldados, pregava para os funcionários públicos, pregava até para os religiosos. E o importante é que ele não deixou em momento algum de anunciar a palavra do Senhor. E aí ele saiu pelo deserto pregando, e lá no Jordão, a palavra de Deus nos diz que ele batizava para perdão dos pecados. O batismo dele era arrependimento dos pecados. E ali aquelas pessoas chegavam no Rio Jordão e eram batizadas por João Batista. E agora, olha só, já com 30 anos, começando o seu ministério, imagina quem apareceu? Jesus. Aí João, que era primo de Jesus, que sabia que Jesus não tinha pecado, porque Jesus é o perfeito Filho de Deus, João disse, mas eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí ele disse, não, João, você tem que me batizar para que se cumpra todas as Escrituras. E ali, ó, João Batista batizou Jesus. E esta deve ser a minha missão e a sua missão. E qual deve ser a nossa missão? Falar de Jesus. Pregar sobre a volta de Jesus. Assim como João Batista pregou lá perto da sua casa, pelo deserto da Judéia, saindo de casa em casa pregando, batizando as pessoas no Rio Jordão, eu e você devem obedecer ao idem de Jesus, né? De Marcos 16:15, que diz, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então você deve ser um João Batista dessa geração. Aí você vai me perguntar, mas tio, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar? É só você abrir a palavra de Deus. Lembra daquele versículo que fala sobre o amor de Deus? João 3:16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem 3 pontos que você não pode deixar de falar. Você vai dizer para os seus amigos que eles precisam admitir que são pecadores.
porque todos pecaram. Através da mentira, da desobediência, o nosso coração fica cheio de pecado e a gente não pode chegar na presença de Deus. Mas se você crê, ó, o segundo passo. O primeiro é admitir que é pecador. O segundo é crer. Crer que o Senhor Jesus veio para morrer, para salvar todas as pessoas. E o terceiro passo é você pedir. Pedir a Jesus que limpe o seu coração de todo o pecado e deixe o seu coração limpo. Então são esses 3 passos que você vai falar para os seus amigos, seus parentes e vizinhos. Anote aí na sua revistinha. Quais são os 3 passos? Admitir, crer e pedir. Admitir que é pecador, crer que Jesus morreu e ressuscitou por você e fazer uma oração pedindo para ele entrar dentro do seu coração. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você pode aceitar Jesus agora, porque você só pode ser um João Batista, sair pregando a palavra de Deus, se primeiro você tiver Jesus no seu coração. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Então baixe sua cabeça e feche os seus olhos. E diga assim: Jesus, muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Eu te recebo como meu Salvador. Entre no meu coração e perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu quero ver você no próximo domingo assistindo às aulas da escola dominical, se Jesus não tiver voltado. Deus que te abençoe.